Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre CDS, o tal do Credit Default Swap, e a gente vai falar dos casos tanto da crise imobiliária de 2008, que envolve esse tema, como também do Credit Suisse, que recentemente também passa por uma crise envolvendo o CDS. Aí você vai ficar um pouco mais por dentro desse produto, desse instrumento, que não é conhecido por muita gente, não, mas é muito importante, tá? Bom, para me acompanhar nesse episódio, estou aqui com o Rafael Lopes, nosso instrutor de risco, performance e renda fixa do General Finance Program. Fala, Rafa! Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Vamos lá, mais um BTC Money. Muito bom, e para acompanhar a gente também, Marco Barros, instrutor de investimentos do GBP, que acabou de dar as aulas agora nas turmas, né, Marquinho? Bem-vindo de volta. Muito obrigado, Mestre Habib. Semana passada terminamos as aulas de investimento, turma 100, Mestre Habib, chegando, 100 e turma 102 do nosso curso básico de finanças, nosso curso generalista de business, que tem lá 4 aulas de investimentos. Queria mandar um abraço para os alunos, aulas sensacionais, sempre excelentes, perguntas excelentes, discussões. E, como sempre, é uma honra, um prazer participar aqui de mais um BTC Money, nesse episódio de número 137. Vamos que vamos, Habib. Pois é, e hoje o tema é razoavelmente avançado, a gente vai falar um pouco de instrumentos derivativos, vai falar de CDS e tal, mas para você que está ouvindo a gente, acompanhando, ou vendo pelo YouTube, né, primeiro já se inscreve no canal, dá aquela força, segue a gente no canal do Spotify, do iTunes, enfim, da onde você esteja ouvindo ou vendo a gente, né, e é claro, você já deve ter uma ideia de como investir aqui no Brasil, através de banco, corretora, blá blá. Mas se você quiser, e é realmente recomendado, uma parcela do patrimônio em dólar, em moeda forte, podendo diversificar investimentos em empresas lá de fora, em renda fixa, por exemplo, nos Estados Unidos, isso, claro, a porcentagem do seu patrimônio que você vai fazer, isso vai depender muito do seu perfil de investidor, por isso é importante ter alguém para te ajudar nessa tarefa, mas como instrumento, como corretora e conta em dólar também, você pode contar com a Nomad, que é a nossa parceira aqui no canal, e eles são a primeira empresa que possibilitou conta em dólar para o público geral brasileiro e também possibilita investimento com segurança e taxas muito reduzidas, tá? Aquelas taxas absurdas, os dólares, o dólar que você vê, por exemplo, lá o dólar comercial é um, o dólar que você vai comprar em algum lugar aí, em algum banco, etc., você vai ver que é outro. No caso da Nomad, não, é dólar comercial, né? E é tudo muito transparente para você investir com bastante segurança e reduzir os custos na hora de investir lá fora. E é claro, você tem o benefício aqui do nosso cupom BTC20, e com esse cupom você consegue um cashback de até US$ 20, dependendo do quanto você coloca lá na primeira remessa. Então dá uma olhada aqui embaixo na descrição, tem também o cupom e o link para você acompanhar. E também as regrinhas aí para o uso do cupom, ok? Bom, vamos começar, Marquinhos. É o seguinte. A gente existem alguns casos emblemáticos no mercado financeiro. A gente lembra da crise de 29, a gente lembra, né? Muito bom, né? Eu estava bem longe de estar vivo naquela época, mas eu estava muito vivo na crise de 2008. Na crise de 2008 eu lembro com bastante clareza o desespero, principalmente lá nos Estados Unidos, na Europa. Teve a quebra do Lehman Brothers, enfim, uma série de problemas durante a crise. E a gente tem esse tema em voga, né, Marquinhos? Mas antes da gente falar sobre isso, né, acho que é importante a gente colocar um panorama técnico aqui para você acompanhar a gente. Então, vou pedir a ajuda do Rafa para a gente entender um pouco mais sobre instrumentos derivativos, que o CDS ele está dentro desse grande grupo, vamos dizer assim, né? Mas eu não sou especialista, então vou pedir para o Rafa me ajudar. Rafa, coloca um panorama um pouco desse tema para a gente começar a entrar nesse tal de CDS. Maravilha, Habib. Bom, o derivativo, como o próprio nome diz, é um contrato que deriva de um segundo ativo que é o chamado ativo objeto. Então, todo contrato derivativo tem algum ativo como uma referência, né? Bom, vamos dar alguns exemplos. E aí eu vou aproveitar já para falar dos tipos de derivativos que existem também. São basicamente quatro, tá?
que são os contratos futuros, os contratos a termo, os swaps e as opções. Perfeito? Vamos começar com o mais simples, para ficar fácil para todo mundo entender. Vamos falar, por exemplo, de um futuro de dólar, né? O que é um futuro de dólar? É um contrato derivativo cujo ativo objeto, cujo ativo referência é a própria moeda, o dólar, né? No caso, a cotação ali, o câmbio dólar real. Perfeito? Quais são algumas das características dos contratos derivativos de uma maneira geral? Normalmente, você não precisa colocar dinheiro de cara para abrir essa operação. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você entre ali num contrato derivativo, um futuro de dólar, e compre, sei lá, 10 mil dólares. Você precisa ter os 10 mil dólares? Não, você não precisa. Mas o cálculo do que a gente chama de ajuste, né, vai acontecer com base nesse montante que é o notional do contrato. Então, vamos lá, você comprou 10 mil dólares, imagina que a cotação, né, do real estava, sei lá, cinco reais. Aí, se essa cotação for para 5,20, ou seja, o dólar ganhou, né, poder, ganhou valor em relação ao real, esses 20 centavos é a diferença que é calculada sobre o notional de 10 mil dólares. Né? Vamos para facilitar a conta, vamos imaginar que o dólar saiu de 5 para 6, vai, então se valorizou R$ 1. Né? Nesse caso, R$ 1 de valorização com um notional de 10 mil dólares, a gente está falando de um ajuste, né, de um ganho para quem estava comprado em dólar de 10 mil reais, que seria R$ 1 para cada dólar ali do notional, né, que está da exposição, perfeito? Então, só é pago esse ajuste, essa diferença, pela oscilação da cotação, né, ou do preço do ativo que baliza a operação, do ativo que é o ativo objeto, perfeito? Bom, isso leva a alguns riscos, e aí já vou aproveitar para falar de uma outra coisa, que é o seguinte, tem uma diferença entre o que a gente chama de contratos, que são contratos de bolsa, padronizados, e contratos que a gente chama que são os contratos balcão. No caso dos contratos de bolsa, como o futuro, né? O futuro e a opção, os ajustes eles têm que ser feitos numa base, né, numa frequência maior, e existe o que a gente chama de chamada de margem. Então, por exemplo, para você abrir lá uma posição na bolsa no futuro de dólar, você tem que depositar margem. Então, você não precisa ter 10 mil dólares, né, que é o notional ali da operação, mas você vai ter que depositar um percentual desses 10 mil dólares como uma garantia, porque no caso dos contratos padronizados, quem é a sua contraparte é a própria Bolsa de Valores. Então, ela assume o risco, né? Por conta disso, ela pede uma chamada de margem. Bom, essa margem, o que acontece? Ela é calculada de acordo também com algumas condições de mercado. Então, se o mercado estressa muito, o risco aumenta da operação normalmente, mais margem é chamada. Se o mercado está calmo, menos margem é chamada. Por isso, Rabi, porque às vezes a gente lê algumas notícias assim no Valor Econômico, algum jornal, alguma coisa assim, sobre o risco, né, de uma quebradeira ou de um problema de falta de liquidez, de insolvência. Por quê? Porque tem muito contrato derivativo em aberto. Quando acontece uma crise, existe um aumento muito grande dessa chamada de margem e aquele cara que está no contrato derivativo, às vezes, não tem o dinheiro para depositar essa chamada de margem. Então, isso causa um problema de insolvência, né? Um problema de liquidez. E aí pode ter um efeito cascata, né? Então, esses contratos padronizados, eles exigem esse chamado, né, de margem, tá? Bom, e aí tem os outros contratos, que são os contratos de balcão, que é o termo e o swap. Normalmente, esses contratos, eles são fechados, você fecha via a tesouraria de um banco, né? Então, a empresa que quer fazer um termo, por exemplo, de dólar, ou quer fazer um swap ali para trocar o indexador de uma dívida, entra em contato com a mesa de sales no banco, o banco cobra um spread, obviamente, né? Ganha um dinheirinho ali e tal, trava a operação, o banco consegue se rediar, mas quem está do outro lado fica exposto, né? Nesse caso, não tem chamada de margem e não tem o que a gente chama do que é o ajuste diário, né? Porque no padronizado, o ajuste diário também serve como um mecanismo para minimizar o risco. Todo dia você tem que pagar a oscilação daquele dia. No caso do term swap, não, você só liquida a operação no vencimento. Então, aqui também você não precisa depositar o notional, né? Vai fazer o ajuste daquele contrato, vamos dizer, a liquidação daquele contrato
só no vencimento, de acordo com a oscilação ali dos preços, né? Mas isso implica num risco maior, perfeito? Porque, naturalmente, você não está fazendo ajuste diário, dependendo do tamanho do ajuste lá no final, às vezes, né, você pode ter algum tipo de problema. E aí, então, é o termo e o swap, né? Que você fecha na tesouraria do banco. A gente fala muito disso no GFP, tem muita carga horária dedicada a explicar com mais profundidade todos esses contratos derivativos. Pois é, e aí quando você fala, você deu o exemplo do futuro de dólar, né? E aí a primeira coisa que vem à nossa cabeça, viu, Marquinho? Pelo menos a mim e a de algumas pessoas próximas a mim que não atuam no mercado financeiro, pô, isso aqui é uma aposta. Isso aqui é uma bela de uma aposta onde você, por exemplo, no caso do futuro de dólar, você, por exemplo, acredita que o dólar vai cair. Então você faz um contrato derivativo de futuro de dólar com a expectativa de receber essa diferença que o Rafa comentou, tá? Por outro lado, você pode pagar também, né? Se o dólar acaba subindo, você fez um contrato estipulando um valor determinado, aí o dólar subiu, enfim, você acaba tomando uma bela de uma trolha, né? Então, a princípio, a gente pensa como sendo uma ferramenta especulativa. Mas será que os derivativos têm outras funções, Marquinhos? Muito bom, Habib, você trazer esse ponto, e eu acho que, inclusive, o nascimento, o surgimento desses instrumentos derivativos, que o Rafa trouxe muito bem, não nasceram da especulação, né? Que é hoje o que a gente pensa quando fala, vou para o mercado futuro, vou para opções. O objetivo dos derivativos, lá no seu princípio, é gerar proteção. Vou dar um exemplo, Habib. Vamos supor que eu sou uma empresa e eu sou empresa exportadora, né? Eu atuo aqui no Brasil, então todos os meus gastos estão em real. Eu pego o meu produto e eu exporto ele, né? Por causa disso, eu recebo em dólar. Apesar de eu receber em dólar, todos os meus pagamentos estão em real. Então eu acabo, com essa empresa, sofrendo um risco muito grande, Habib, se o dólar cair, como foi o exemplo que você trouxe. Então, por exemplo, se o dólar cair de 5,20, que é o que está mais ou menos hoje, aqui no final de outubro, para 4,20, caramba, a minha receita vai ter diminuído quase 20%. Então, o que eu faço, eu como empresa? Eu procuro um banco e eu faço uma produção. Eu falo, banco, se o dólar cair, eu quero pelo menos garantir a minha receita, né? Então eu faço, nesse exemplo, um contrato futuro. Então eu chego para o banco e falo, banco, o que você acha de travar US$ 1 milhão, que vai ser a minha exportação ano que vem, a 5,20? Beleza? Se o dólar cair, banco, você me paga a diferença entre os 5,20 e o valor que está o dólar. Agora sim, Habib, se o dólar aumentar, cara, se o dólar aumentar, for para R$ 7, eu, empresa, vou exportar a mesma coisa, vou receber a mais e eu faço esse ajuste com o banco. Então, com esse tipo de instrumento, eu consigo garantir ter segurança tanto dos meus recebíveis quanto dos meus gastos, né? Esse foi o surgimento. É óbvio que hoje, olhando o mercado de derivativo quase 1000 vezes maior do que o mercado de ativos reais, a gente percebe que a grande maioria do que se trade ali no mercado de derivativos é especulação, né? Muito mais do que o conceito inicial, que era se proteger, Habib. Pois é, muito bom. E aí a gente entra, então, um pouco mais no tema do vídeo. O Rafa colocou aqui 4 tipos de instrumentos derivativos, né? Então, futuro, o termo, opções e swap, né? Esse último aqui, uma especificidade dele vai ser o tema hoje do vídeo. Aí eu lembro da famosa crise imobiliária de 2008, Marquinho. Então lá começou a ter um aumento no valor dos imóveis, muita gente pegando dívida, tal, o pessoal não conseguia pagar muitos imóveis, né? E o crédito estava muito farto, o mercado começou a aquecer muito, e aí o pessoal começou a não pagar mais o financiamento, a hipoteca, e o mercado começou a cair. Só que nesse meio tempo, a gente tem alguma coisa relacionada a derivativos. Pelo menos para você que está ouvindo a gente aqui e viu os filmes aí, A Grande Aposta, ou Inside Job, que fica aí de recomendação, que são excelentes filmes. Eu já vi os dois pelo menos umas 3 vezes, né? Enfim, acho que vale a pena esclarecer um pouco. Qual foi o papel, Marco, desse
CDS, o que que é esse CDS? Qual foi o papel dele na crise de 2008, para a gente começar? Excelente, Habib. Assim, todo investimento tem risco, né? Isso é fato. Pode ter o risco de liquidez, né? Que é o risco de eu não conseguir transformar aquele investimento em dinheiro de novo. Tem o risco ali de mercado, né? Que eu comprei um ativo por um preço e amanhã ele está outro preço, né? Oscilado pela demanda e oferta. E um dos principais riscos que a gente tem que analisar em todo investimento é o risco de crédito, né? Ou é o risco de default. Traduzindo aqui, Habib, é o risco do calote, man. É o risco do você emprestar para o cara e o cara não te pagar. O cara falir, tá? Então essa é a ideia desse risco de crédito, né? O risco do default, o risco de eu não ser pago por aquele investimento. E aí a gente tem toda a base do mercado financeiro. Hoje, por exemplo, quando a gente compra um CDB de um banco, eu pego o meu dinheiro, dou para o banco. Nesse momento agora o dinheiro não é mais meu, ele é do banco. E o banco tem uma dívida em relação a mim. Perfeito? Assim como essa dívida em relação a mim, esse investimento, se o banco quebrar, né, se ele der default, como que eu vou receber o dinheiro? Né? Aqui no Brasil, alguns instrumentos têm uma proteção, por exemplo, do FGC, né, que dá 250 mil por CPF por instituição para alguns ativos, como por exemplo o CDB. Mas outros ativos, simplesmente você fica exposto a esse risco de crédito. Né? Então, se eu emprestei para um banco, ou para uma empresa, ou para qualquer instituição, e essa instituição quebrar, eu corro o risco de não receber o dinheiro de volta. Perfeito? Esse é o risco de default. Por que eu estou entrando nisso? Porque um dos objetivos, o objetivo primário dos derivativos é gerar proteção. Então, Habib, vou imaginar que eu investi numa instituição financeira, por exemplo, Lehman Brothers, tá? Investi lá $1 milhão no Lehman Brothers e para render lá um valor pré-determinado. Só que eu quero me proteger desse risco de crédito, o risco do Lehman Brothers quebrar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir numa seguradora e fazer um contrato de derivativo nos seguintes termos: se o Lehman Brothers quebrar, você me paga R$ 1 milhão. Se não, eu te dou aqui o prêmio. E eu consigo ali proteger aquele meu tipo de investimento. O que acontece, Habib? Essa proteção ela tem um preço, né? Tem um prêmio que se paga por essa proteção. Se o risco do Lehman Brothers cair é muito baixo, o preço vai ser super barato para essa proteção. Né? Então, uma proteção para o Itaú quebrar, a gente pensa hoje aqui no Brasil. Pô, é quase impossível o Itaú quebrar aqui no Brasil. Né? Uma seguradora, cara, uma instituição financeira cobraria um valor muito baixo por esse tipo de risco. Mas à medida que vai aumentando, mas, Habib, o risco daquela instituição financeira quebrar, o preço desses seguros, dessas proteções, desses derivativos vão aumentando. E olha que legal, hoje com a tecnologia a gente consegue ver em tempo real quanto que está o preço desse ativo. E o que a gente percebe disso, Habib? O risco de cada instituição específica dentro do mercado. Então, lá em 2008, a gente teve os CDS, os Credit Default Swaps, subindo estrondosamente de várias instituições financeiras, né? Bancos, resseguradoras. Por quê? Porque a probabilidade, né, desses entes falirem, né, ou darem default aumentou. Então a gente consegue perceber o risco através do preço desses contratos, né? E aí eu sei que você vai linkar para um tema de agora, né, Habib? Pois é, olha só que interessante. Então, é um contrato, é um seguro, vamos dizer assim, onde você paga um prêmio. A forma de pagar esse prêmio eu não sei muito bem, mas eu sei que em alguns casos é como se fosse um seguro mesmo. Você paga ali mensal, anualmente, enfim, tem um prazo determinado, provavelmente estipulado no contrato, depois vocês podem até ajudar a esclarecer. Mas você vai pagando esse prêmio, como o Marquinho falou, se o risco é baixo, o prêmio é baixo, e beleza, se o risco vai aumentando, o prêmio aumenta. No caso da crise de 2008, esses CDS, esses contratos eram feitos com investimentos imobiliários. Então, nas letras hipotecárias, lá que juntavam uma série de hipotecas, e aí tem a crise, a história da crise, que as hipotecas, na verdade, né, esses títulos, eles juntavam hipotecas de baixa qualidade, com alta possibilidade de calote da pessoa que fez a hipoteca, e aí, por alguns motivos aí que não vale o spoiler, isso acabou aumentando bastante. Eles tinham notas altas nas agências do mercado financeiro, enfim. Aí você assiste o filme e vai esclarecer, porque também você vai se divertir bastante, porque os filmes são muito legais.
E a Mas gente tem também, Habib, 2 ou 3 episódios falando sobre a crise de 2008 aqui ao longo desses nossos 137 episódios, né? pois Aproveitando. é, muito bem lembrado. A gente fez uma série sobre a crise de 2008, então volta lá. Então esquece os filmes. Volta lá nos episódios do BTC Journal, que é mais legal. Do BTC Money, desculpa. Que é mais divertido. Não, assiste os filmes, tá? Beleza. Mas enfim, foi em relação a contratos sobre o mercado imobiliário, feito através dos bancos, né? Agora, olha só, a gente falou inclusive no BTC Journal, no outro canal, no outro podcast aqui desse canal, sobre o caso do Credit Suisse. O que está acontecendo aqui, hein, Rafa? Os CDS, ou seja, esses instrumentos, Credit Default Swaps, relacionados a créditos de investimentos diversos no Credit Suisse, não necessariamente imobiliários, aqui são investimentos realmente de crédito para investimento dentro do Credit Suisse, cresceram muito. O preço do CDS, o prêmio, né, para você conseguir esse seguro, aumentou muito, ultrapassando os valores médios lá pré-crise de 2008. Então, aqui, Rafa, acredito que o mercado exerce uma influência muito grande em relação ao preço desses CDS, né? Será que isso é um indicativo de que necessariamente tem uma possibilidade de default alta? Ou será que isso pode ser algum movimento especulativo também do mercado? Como é que você vê esse movimento CDS do Credit Suisse, que é uma instituição bastante reconhecida, histórica, enfim, que tem uma credibilidade muito alta no mercado? Sem dúvida nenhuma, às vezes alguns mecanismos de formação de preço, né, trazem informação, como se fossem indicadores. Então, mesmo para aquele que não está ali tão olhando tanto no detalhe, né, o que está acontecendo dentro do banco, claro que se o preço do CDS aumenta, é porque deve estar acontecendo alguma coisa, né? Então, com certeza, sim, esse aumento, né, do custo do CDS está relacionado com coisas com alguns problemas que estão acontecendo no Credit Suisse, né? Inclusive, algumas notícias foram veiculadas sobre a possibilidade ou a tentativa do banco de vender alguns ativos na Suíça, de separar algumas das áreas, alguns segmentos de atuação do banco também. Houve uma especulação sobre a compra, né, ou a venda da operação do Credit Suisse ou de parte dela para alguns fundos lá do Oriente Médio. Então, sim, onde tem fumaça tem fogo, né? Alguma coisa está acontecendo, alguns problemas sim estão acontecendo, e o risco de crédito do Credit Suisse está subindo, e a gente consegue ver isso, o reflexo disso, no aumento do custo dos CDS do banco. Pois é, tem algumas coisas, né? Você comentou sobre alguns aspectos que podem explicar um pouco essa percepção do aumento do risco de crédito, e tem algumas outras coisas também que eu comentei no episódio do BTC Journal, acho que foi há 3 semanas, falando sobre algumas operações mal sucedidas em relação a empréstimos com 2 fundos, né? Um deles chama Archegos e o outro chama Greensill. Então são 2 fundos com uma operação que deu muito errado. E teve também, sempre tem alguma polêmica, né? Alguma coisa realmente complicada, porque o Credit Suisse se viu imerso numa polêmica, né? Porque uma quadrilha, se eu não me engano, era búlgara, a quadrilha que trabalhava, enfim, fazia tráfico de cocaína tal, utilizava contas, aparentemente, né, do Credit Suisse para fazer alguma das operações, né? Enfim, então, não que o Credit Suisse esteja necessariamente junto com uma quadrilha búlgara, viu, pessoal? Mas se o banco foi intermediário de algumas transações e não fez eventualmente a, a checagem correta, enfim, isso daí também pode dar problema para o banco, né? Então houve uma série de problemas relacionados ao Credit Suisse recentemente, e essas especulações de venda da unidade de banco de investimentos, né, de certas operações, certos fundos para fundos do Oriente Médio, enfim, uma série de coisas que fizeram com que o investidor, né, começasse a desconfiar de que poderia eventualmente dar algum problema. E aí o CDS, né, Marquinho, como qualquer outro produto financeiro, eventualmente, ou qualquer outro produto no mundo, está também de acordo com oferta e demanda. Então começou a ter uma busca muito acelerada pelo CDS como uma forma de proteção, e isso fez com que o preço desse instrumento aumentasse, né? Isso pode ser problemático
Não sei se vai quebrar, viu, Marquinho? Eu acho difícil quebrar, mas é algo que acende um alerta, não é verdade? Pô, com certeza, né? Ainda mais o Credi, né? Eu que estou no mercado financeiro há mais de décadas, sempre é, é, olhei com bons olhos esse banco, né? Os suíços são muito bons no mercado financeiro, né? Inclusive, vou aproveitar, mestre Habib, para recomendar um livro aqui para a galera. Quem está no YouTube vai ver aqui. Os axiomas de Zurique, né? Ele fala, a introdução dele é a seguinte: a Suíça é um país pequenininho, né? Que não tem muito pouco recurso natural, que tem, como que eles são tão ricos, né? E aí ele tenta explicar esses axiomas pela qual eles vivem. Só que independente, então, lá do Credi, do preço dele tá acima, né? Do CDS dele tá acima ou não, isso é um indicador. Eu também não sei, Habib, espero que não aconteça nada com ele, que ele continue lá, tenho bons amigos trabalhando lá, e que esse CDS depois vire preço zero, né? Ou seja, o risco de default vira zero. Mas definitivamente, como o Rafa falou, tem que olhar a fumaça, né? Porque pode ter fogo lá. Eu não tenho dinheiro no Credit Suisse aqui no Brasil, mas se tivesse, certamente ficaria um pouquinho preocupado, ficaria de olho. Não é isso? Exatamente, a gente tem que acompanhar. Por isso que é importante a gente acompanhar os indicadores e também entender um pouco mais sobre essas ferramentas, porque se a gente não sabe nada, não faz a menor ideia do que seja um derivativo, do que seja um CDS, um Credit Default Swap, muito dificilmente a gente, com dinheiro, por exemplo, no Credit Suisse, conseguiria, de certa forma, analisar criticamente, né, o que fazer, como fazer, qual que é o problema. Por isso que é importante, você que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, ter uma noção boa desses temas. Lá no GBP, onde o Marquinho dá aula, a gente passa de forma bem generalista, né? No tempo que dá, são 4 aulas para abordar análise de investimentos, então é um tempo curto. O Marquinho se vira nos 30 lá para fazer o que dá, e tem uma aula ou uma parte de uma aula dedicada a instrumentos derivativos. Ali você já ganha uma boa noção sobre isso. No GFP, no curso que o Rafa coordena, ministra aqui algumas das disciplinas, a gente aprofunda em uma série de sistemas, desenvolve uma série de exercícios relacionados à criação e análise desses instrumentos derivativos. Então, é muito importante, né? Por quê? Porque não é apenas especulativo. Como o Marquinho falou, a grande função é de proteção, tem outras funções também, mas é muito importante a gente entender esses instrumentos, esses swaps relacionados a problemas de crédito, a gente tem outros tipos de swap, opções, termo, futuro. Então, tudo isso que o Rafa colocou lá no começo é importante a gente entender. Como o Marquinho mesmo comentou, e a gente já analisou em empresas lá do BTC Journal, empresas que trabalham muito com exportação, a importância lá do CFO de fazer uma boa estratégia de proteção cambial. Isso é fundamental. Tem muita empresa que quebra, pessoal, muita empresa que quebra porque faz dívida em dólar, porque a dívida em dólar é mais barata do que a dívida em real, e aí o dólar vai para casa do chapéu, a empresa quebra, né? Então, isso acontece bastante. Por outro lado, acontece o que o Marquinho falou, a empresa de exportação recebe em dólar, legal, bacana, só que os gastos dela são em real, isso é um descasamento, e fazer o casamento exige um instrumento derivativo, né? Tem outras formas também, mas enfim, instrumento derivativo é uma boa forma aí, e a pessoa tem que saber, tá? Assim como se proteger como seguros, né, para os seus investimentos e assim por diante. Eu acho que a gente já falou bastante aqui sobre esse tema, viu? Mas eu acho que vale comentar sobre outros produtos nos próximos episódios. A gente falou aqui do CDS, do Credit Default Swap. Qual que vai ser o próximo tema aí, Rafa? O que a gente pode falar futuramente? Bom, sei lá, tem bastante coisa mesmo. A gente pode aproveitar para migrar, né, fazer uma mescla aí com a utilização de derivativos também no âmbito, no universo da pessoa física. Então, a gente conversou, estava falando um pouquinho do CDS, que normalmente é um instrumento mais utilizado aí por empresas, né, grandes fundos, investidores. Quando a gente vai para o nível já do investidor pessoa física, é possível assim, fazer, às vezes, algumas operações usando opções, por exemplo. Enfim, dá para a gente falar um pouco sobre isso aí. Então, talvez brincar um pouquinho com as opções. Vamos ver, vamos decidir aí nos próximos dias. Muito bom, Rafa. Muito obrigado de novo pela participação. Valeu, eu que agradeço, pessoal. Até o próximo episódio do BTC Money. Muito bom. Marquinho, dá sua sugestão aí para os próximos episódios e também manda um abraço para a turma aí.
Vou dar uma sugestão aqui da gente analisar esse livro que eu mostrei aqui pra galera, Axiomas de Zurique. Mas mais do que isso, mas Habib, eu queria pedir para você que está ouvindo, assistindo, coloca aqui embaixo nos comentários do YouTube a sua sugestão de tema aqui pra gente falar aqui no nosso BT Semana. É isso, pessoal. Grande abraço e até o próximo BT Semana. Pois é, pessoal, como o Marquinho falou, coloca aqui nos comentários. Se você não está no YouTube, vai no YouTube, coloca lá, porque nos ajuda bastante. A gente coloca o tema que você escolher para a gente também, tá bom? Obrigado por acompanhar até agora. A gente se vê, claro, na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.